Êxodo, capítulo 20. Meus queridos irmãos, no domingo passado, comecei a pregar sobre os 10 mandamentos. E gostaria só de lembrar os irmãos que a observação da lei dos 10 mandamentos, eles não servem jamais para conduzir nenhum homem à salvação. O propósito não é que você obedeça para ser salvo, ou que ninguém lá fora obedeça para ser salvo. Os 10 mandamentos jamais tiveram a intenção de conduzir alguém à salvação. Pelo contrário, os mandamentos mostram para nós que nós somos depravados e que nós não temos a mínima condição de obedecê-los na questão salvífica. Mas os 10 mandamentos, eles devem ser abraçados por nós como um guia de comportamento cristão. Ou seja, porque nós somos salvos pela graça de Deus, porque nós somos povo de Deus, então nós vamos observá-los, vamos obedecê-los na intenção de agradar o coração de Deus e vivermos numa caminhada de vida de santificação. Então Deus propôs para o seu povo e propõe para nós hoje também uma caminhada observando os 10 mandamentos, para que nós possamos glorificá-lo e honrá-lo com a nossa obediência, com o nosso temor, que eles sejam vistos por nós como um guia de comportamento na vida de todos aqueles que são salvos, visando agradar o Senhor. Eu gostaria de fazer a leitura dos versos 4, 5 e 6. Hoje nós estaremos falando sobre o segundo mandamento da lei. Diz assim a palavra de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual foi o primeiro mandamento mesmo? Está no versículo 3. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Meus irmãos, estes 2 mandamentos, eles estão conjugados. Ou seja, eles estão separados, mas ambos dizem a mesma coisa, só que de formas diferentes. Os 2 mandamentos, o primeiro e o segundo, é uma condenação clara, direta, objetiva contra a idolatria. O que Deus está deixando aqui muito bem claro é que, assim como Israel era o seu povo separado, povo de propriedade exclusiva, particular de Deus, o que Deus desejava era que o seu povo o tivesse como Deus exclusivo. Se lembre que, na verdade, Israel estava rodeado de povos pagãos que cultuavam outros deuses. Deus, sabendo do coração pervertido do homem, Deus então orienta e diz para eles: olha, vocês habitam próximos de povos pagãos que adoram a ídolos, que têm outros deuses, mas eu sou o Deus de vocês, então não terão outros deuses diante de mim, e não farão para vocês imagem de escultura. O versículo 2, que inclusive nós lemos algumas vezes na semana passada, diz assim: eu sou o Senhor
teu Deus, eu sou Deus de vocês. Não há necessidade que vocês sequer pensem na existência de um outro Deus, ou então olhem para algum ídolo, porque eu sou o Senhor de vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito, eu libertei vocês da escravidão. Então, eu sou o Senhor. Então, esses dois mandamentos, eles andam conjugados e eles são uma condenação direta, clara, aberta contra a idolatria. Agora, é oportuno nós lembrarmos, meus irmãos, que ainda que em primeira instância esses 10 mandamentos tenham sido dados a Israel, eles não foram amortecidos ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que os 10 mandamentos, eles são para nós hoje, eles são para a igreja, para que o nosso comportamento seja agradável como filhos de Deus que honram o Senhor. Não é algo ultrapassado. Como disse para os irmãos há alguns dias atrás, todo o Novo Testamento faz referência aos 10 mandamentos. Então nós não podemos descuidar, isso aqui é tudo para nós. Nós falamos aqui da facilidade que o ser humano tem para fabricar os seus ídolos no coração. Esta mensagem de hoje, de ontem, de semana passada, com referência à idolatria, é para nós sim. Nós temos uma grande facilidade para levantar os nossos ídolos. Calvino, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como nós temos ídolos? Mais do que nós pensamos. E nós nos enganamos, que erramos apenas se nos prostrarmos diante de uma escultura. Nada disso. Então, é para que nós estejamos atentos. O Novo Testamento, propriamente em 1 João, no capítulo 5, verso 21, João diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O próprio João, em Apocalipse, no capítulo 21, ele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então agora, voltando aqui para o versículo 4, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Então está muito bem claro, primeiramente ao povo de Israel e para nós hoje, a igreja, que nós não podemos, que nós não devemos fazer para nós nenhum tipo de ídolo. Isso é uma proibição clara à idolatria. Não ter, não fabricar nenhuma imagem de nada que exista no céu, nada que exista na terra e debaixo. O fato, meus irmãos, é que a proibição aqui é você fazer qualquer coisa que tenha como objetivo representar o Senhor, representar um Deus. Então qualquer coisa que alguém venha fazer, que haja no céu ou na terra ou debaixo da terra, no desejo de representar Deus, isto está fora do querer divino. E ainda que Deus tenha sido muito claro e direto com o seu povo, depois que ele deu os mandamentos, quase que logo em seguida Israel transgride o primeiro e o segundo mandamento. Os irmãos estão lembrados do episódio do bezerro de ouro? Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e lá ele se demora. E Deus diz então para Moisés: Moisés, desce. Desce porque o teu povo já se corrompeu. Eles fabricaram ídolos, e estão dizendo que esse ídolo os tirou da servidão da terra do Egito. Desce porque o povo já está corrompido. O que acontece é que o líder, o homem de Deus, subiu ao monte e ficou sem estar à vista do povo durante um tempo. E eles disseram assim para Arão, que havia ficado com eles: este homem Moisés não vai voltar mais.
Vamos fabricar aqui deuses, vamos fazer um Deus para nós, para que Ele esteja nos levando adiante na nossa caminhada. E a ideia do texto é que, na verdade, Arão sentiu-se um tanto pressionado pelo povo que queria ter um Deus. Eu sei que a tônica desta noite não é isso, mas naquele momento Arão foi um líder fraco, que cedeu ao desejo do povo. Líderes fracos na igreja podem ser uma porta aberta para que as ovelhas andem em pecado. São muitas vezes portas abertas para que as pessoas cometam aberrações. É por isso que na igreja existem algumas regras. É por isso que a igreja precisa ser doutrinada, e é por isso que algumas vezes nós precisamos conversar e colocar as coisas com muita educação e com muito amor, né, dentro do coração das pessoas, para que a igreja não desande, para que os líderes não se sintam pressionados a cederem aos desejos de corações que estão muitas vezes enganados, pensando que algo deve ser feito e não é. A sã doutrina precisa ser mantida, a palavra de Deus precisa continuar sendo pregada com a sua lisura, de uma maneira correta, para que a igreja esteja agradando ao Senhor. Arão cedeu, e então começaram a tirar as argolas das orelhas das mulheres, e começaram então a fazer dali um ídolo, com um buril, começaram a derreter, fabricaram um Deus, um bezerro, e disseram: este Deus tirou vocês da terra do Egito. Isso desagradou profundamente o coração de Deus. E é interessante observar que nesta passagem de Êxodo, capítulo 32, onde é construído um bezerro de ouro, Deus fica tão irado com essa desobediência, com essa dura cerviz do povo, que Deus diz para Moisés: Moisés, dá licença, eu vou consumir esse povo agora. Eu vou consumir todo este povo, Moisés, e eu vou fazer de você uma grande nação. Deus estava dizendo para Moisés aquilo que ele disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Moisés agora vai interceder pelo povo. Não, Senhor, não faça isso. Deus, tenha misericórdia. Não, Senhor, o Senhor tirou esse povo. Tenha misericórdia desse povo. Leva ele até a terra prometida, que senão os povos vão achar que o Senhor não pôde cumprir a promessa e deixou-os perecer aqui. Não faça isso não, Senhor, não faça isso não. Mas o desejo de Deus, diante do coração tão embrutecido, era consumir aquele povo. É para que nós possamos ter a noção de quanto Deus se desagrada da idolatria. Lembrando os irmãos que toda forma de crer e toda religião que tem os seus ídolos estão em completo desarmonia com a palavra de Deus. Eu estava me lembrando, por exemplo, do hinduísmo, né? Irmãos, existem mais de 1 bilhão de adeptos ao hinduísmo. A grande maioria deles estão localizados lá no continente asiático. E é interessante que vários artigos mostram que os hinduístas, eles possuem mais de 30 milhões de deuses. Eu fiquei imaginando, alguém pode viver 100 anos e não conhecer nenhum décimo dos seus próprios deuses. 30 milhões de deuses. Onde já se viu isso? Quantos deuses? Pessoas que na verdade servem a ídolos, fazem dos ídolos o seu próprio Deus, estão em desacordo com a palavra de Deus. E o versículo 5 continua dizendo: não adorarás, nem lhes darás culto. O que o Senhor Deus está orientando é contra o falso culto. O que é o falso culto? O falso culto é o culto prestado a imagens, a ídolos. E sabe por quê? Porque os ídolos em si, eles não são absolutamente nada. São apenas figuras caracterizadas, representadas em pedaços de madeira.
E trazendo hoje um pouco para próximo de nós, são representações feitas em gesso, em louça ou em qualquer outro material, mas em si eles não significam absolutamente nada. E eu só estou transmitindo para os irmãos e para aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, nos assistindo da sua casa, aquilo que a palavra de Deus diz. Não há neles fôlego de vida, não há neles vida, para que eles possam realizar algo. Então todo ato de adoração, de prostração, de culto, de devoção a esses que são feituras humanas, é considerado um falso culto, porque cultua algo que não é absolutamente nada, e tem aquele seu Deus como se fosse aquele que pode fazer algo por eles, mas eles não podem fazer absolutamente nada, porque não há vida neles. Há um único Deus, há somente o Deus Todo-Poderoso, aquele que é eterno, que de eternidade a eternidade é Deus, o grande eu sou, aquele que existe por si só. Somente este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós invocamos aqui, Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que nós adoramos, que nós prestamos culto. Honra, glória e louvor são dados a Ele. Em Isaías, no capítulo 40, verso 25, Deus diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Há alguma imagem, alguma escultura, alguém que tenha esculpido um Deus, uma representação humana, que possa se comparar a mim? Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há outro Deus, não há outro Deus, não há rocha, nenhuma outra rocha que eu conheça, diz o Senhor. O nosso Deus que nós não podemos enxergar, que não tem forma porque Ele é invisível, nós somos convidados a cultuá-lo e adorá-lo da forma que Ele se apresenta para nós, ou seja, invisível. Ninguém jamais viu a Deus, é o que diz a Bíblia, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos adorá-lo com uma atitude correta no coração. Eu não preciso ver Deus, eu não preciso que Ele tenha uma forma para eu crer nele. Ninguém se compara a Ele, é este Deus invisível que nós adoramos, que nós devemos cultuar. Me lembro que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 17, ele diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele fala deste Deus invisível, que nós não precisamos ver. Se Ele é invisível, Ele não tem nenhuma forma representativa, humana, que alguém possa esculpir, e Ele deseja ser adorado exatamente desta forma. Os deuses dos povos, os seus ídolos, são prata e ouro, diz o salmista no Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não podem ouvir, porque não há vida neles, eles não são verdadeiros. Se algum Deus feito de louça ou de gesso cai de uma altura, se quebra, junta os pedaços e se joga fora. Que Deus que é este que se quebra? Que Deus que é esse que não pode ter uma batida que ele já se rompe? Que Deus que é esse? Mas o coração pervertido, olhos e coração obscurecido pelo pecado, não consegue enxergar sequer esta verdade. Então o Senhor Deus deixa muito bem claro para o seu povo. E eu quero mais uma vez lembrar os irmãos que, referente a esses dois mandamentos, né, existem então pessoas que aborrecem ao Senhor com esta forma de idolatria representativa, olhando para algo, se dobrando diante de algo. Mas lembro aos irmãos que nós também evangélicos, protestantes, nós não temos imagens, nós não dobramos os nossos joelhos diante de imagens.
mas nós também temos os nossos ídolos. E nós temos que corar de vergonha diante de Deus. Nós não nos dobramos diante de uma escultura, mas nós dobramos os nossos joelhos diante de um Deus chamado dinheiro. O dinheiro que domina o coração do homem, que é capaz de transtornar o caráter de alguém. O dinheiro que faz com que as pessoas se tornem maldosas, desonestas e pisem sobre as outras pessoas. Os projetos que nós percorremos tanto em busca deles, e nós temos aquilo como foco, queremos, fazemos tudo o que devemos fazer para alcançar aquilo, brigamos e deixamos até mesmo o caráter esvaecido para alcançar aquilo. Como tem coisas que tomam o coração da gente, coisas e pessoas, ídolos que nós levantamos e que são às vezes pessoas. Nenhum de nós, seja quem for, devemos nos portar como estrelas de Jesus. Pessoas que chegam quase a idolatrar pastores, apóstolos, líderes. Estava conversando com um irmão desta igreja, e ele estava falando da experiência do seu sobrinho. O seu sobrinho faz parte de uma dessas igrejas loucas por aí. E aí, esse sobrinho foi fazer uma visita numa outra denominação. E ele pediu a palavra para dar um testemunho. E ele foi lá na frente e disse assim: olha, vocês aqui, eu sei que vocês gostam da minha igreja fulana de tal, e do apóstolo fulano de tal. Mas eu estou com o meu bolso cheio, ó. Sabe por quê? Eu devo isso ao meu apóstolo. Olha só, eu estou com o meu bolso cheio, e tudo isso eu tenho por causa dele. Eu fiquei pensando, então o nome de Deus não foi mencionado, foi mencionado o nome do apóstolo tal, e a ênfase era no dinheiro. Então veja como que as coisas hoje elas estão pervertidas, e existem pessoas até mesmo pervertidas dentro da igreja que vêm cantar para o Senhor, mas na verdade estão trazendo para dentro da igreja um outro Deus dentro do seu coração. Meu Deus, até onde o homem pode chegar? Então veja a seriedade disso tudo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes são os chamados evangélicos que fazem o ego de pessoas cristãs se levantarem. Não, porque aquele ali disse que é assim, aquele pastor ali, ele é top. Não, mas a Bíblia está dizendo, não, mas ele falou, é aquele, eu creio nele. Não, porque aquele homem ali, nossa, e comparar outros perto dele, nossa, esse daqui, ele conhece muito. Tome cuidado. Saiba onde você coloca os seus pés. Vá devagar com as coisas. Não tire os seus olhos de Cristo. Olhe para a palavra de Deus e tenha certeza de que você não está levantando ídolos no seu coração. A gente fala, né, das estrelas gospel que existe por aí. Sabe quem é que faz as estrelas gospel? São os crentes desinformados, que dão os seus milhares de curtidas e os seus elogios e levantam o ego de um pecador lá em cima e faz com que ele então caia, da mesma forma que subiu, caia e leve um tombo tão grande. Então, vamos com calma. Só há um Deus. Vasculhe o seu coração, olhe aqui para dentro, tome cuidado, ouça as coisas. Não venha achar que apenas o A ou o B são donos da razão. Aquilo está batendo com a Bíblia? Aquilo é sério mesmo? Aquela pessoa, cuidado com o conceito que você faz dela.
Você o admira como um exemplo de alguém cristão? Amém. Mas não a torne um ídolo na sua vida. Cuide disso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito sério. E eu quero então mostrar para os irmãos por que é que nós não devemos fazer imagens de escultura, além daquilo que nós já falamos, a fim de representar Deus. Por que é que nós não temos que ter nenhum ídolo e adorar nenhum ídolo, nenhuma escultura? Primeiro lugar, porque nada que o homem fizer irá chegar próximo daquilo que o Senhor representa. Não farás para ti imagem de escultura, porque ainda que nos fosse permitido, nada daquilo que o homem fizer chegará próximo daquilo que o Senhor representa. Irmãos, qualquer imagem que alguém venha fazer, seja ela grande ou pequena, seja ela coberta de ouro, de diamantes, e tenha a melhor representação que for, nada que o ser humano pudesse vir a fazer, poderia representar o nosso Deus. Nada, absolutamente nada, porque qualquer imagem que nós pudéssemos ter para esculpir um Deus em algum lugar, a nossa mente seria muito pobre em tentar imaginar a Deus, mesmo porque Ele é Espírito. Nada que o homem venha fazer poderá chegar próximo daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor representa. Seria muito pobre da nossa parte tentar imaginar algo para tentar dizer, esse é o nosso Deus. Então Deus diz o seguinte, para que os homens não venham a cair neste erro, me adorem em espírito e em verdade. Ninguém jamais viu a Deus, eu sou um Deus invisível, então me adorem desta forma. Deus deseja ser adorado com aquilo que nós enxergamos com os olhos da fé, não com algo representativo. Repito para os irmãos o que disse na semana passada, quando Moisés foi até os israelitas no Egito, a preocupação dele era que o povo ia dizer, mas quem é que mandou você aqui? Aí ele perguntou para Deus, Senhor, se o povo me perguntar, quem é que me mandou, o que eu digo? Aí Deus disse assim, diga que o eu sou mandou você, eu sou o que sou, mas não vou levar nenhuma foto do Senhor, eu não vou levar nenhuma representação do Senhor, não, diga para eles que o eu sou, com letra maiúscula, está enviando você. O eu sou é o Deus eterno, aquele que existe por si só, o Deus todo-poderoso. Diga que o eu sou mandou, é o que basta. Eu sou o que sou, eu não tenho nenhuma representação humana, eu sou Deus, o Deus invisível, e desejo ser adorado desta forma. Então, nada que nós viéssemos a fazer poderia chegar próximo daquilo que Deus representa. A mente humana, ela é muito empobrecida, até mesmo para tentar imaginar uma figura que representasse a Deus. Deus não deseja ser representado e adorado, sendo visualizado, mas em espírito e em verdade. O que nós precisamos fazer e entender é exatamente aquilo que foi feito por Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 amigos de Daniel. A ideia é que todos adorassem a imagem que Nabucodonosor havia feito. Foi baixado um decreto que, ao ouvir o barulho ou o som da harpa, da cítara e do saltério, todos se dobrassem diante da gigante imagem feita por Nabucodonosor, com aproximadamente 30 metros de altura e 3 metros de largura. E aí então os instrumentos tocaram, e apenas os 3 ficaram em pé e não adoraram. Aí logo tem sempre alguém, né, que fica de olho aberto observando, né? Aí alguém foi lá e disse, rei, e tem 3 aí que eles não querem obedecer os seus deuses, e mais, eles não se dobraram diante da imagem que o Senhor fez. O rei ficou enfurecido, chama os 3, e o rei já foi intimidando, né? Vocês vão fazer ou não vão? Porque se vocês não adorarem,
então serão lançados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque, Abidnego tinham os seus corações inclinados para o Senhor e eles disseram o seguinte: olha, rei, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos salvar, nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Agora fique sabendo uma coisa: nós não vamos servir aos seus deuses e não vamos nos prostrar diante da imagem que o Senhor mandou fazer. E acabou. Eles foram lançados, mas eles não se prostraram, porque eles entendiam que nenhum tipo de imagem representava para eles o Senhor. Aquilo que estava sendo ostentado numa grande altura de 30 metros, não era absolutamente nada, não existia ali fôlego de vida, aquilo ali não podia fazer nada para ninguém. Eles não desejavam transgredir o mandamento, não se dobraram, porque nenhuma imagem, nenhum Deus, nada que fora feito de forma esculpida, chegaria a representar o Deus que eles conheciam. E é desta forma que nós devemos entender. Nada do que existe aqui merece a nossa atenção, devoção, como o nosso Deus. Se houver algo na sua vida que esteja ocupando mais o seu tempo, a sua atenção e a sua devoção, então aquilo ali é o seu Deus. Se você tiver neste mundo alguém ou algo que você julgue que te traga mais prazer, alegria e satisfação do que o próprio Deus, aquilo é o seu Deus. Então trate aquilo no seu coração. O que é? Quem é ou qual é o teu Deus? Há alguém que ocupe um lugar especial do seu coração que deveria ser o Senhor? Deus deve ser o centro da nossa vida. Não há nada que possa tomar o seu lugar. E se nós encontrarmos aqui, vasculhando o nosso coração e encontrando algo que esteja na primazia, ocupando o lugar de Deus, nós devemos confessar, nós devemos pedir perdão, nós devemos olhar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Desejo fazer do Senhor o meu único Deus. Quem é o seu Deus? É uma pessoa? É algo? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não adorará nada pode ser colocado no lugar do Senhor. Em segundo lugar, nós não devemos fazer imagem de escultura, não devemos adorar, porque o único Deus verdadeiro é suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nos tempos antigos, o resultado da idolatria foi o politeísmo. Sabe o que é o politeísmo, né? A crença em vários deuses. Por quê? Porque os povos acreditavam no seguinte: um Deus só não pode dar conta de tudo. Um Deus só não é suficiente. Então nós temos que ter vários deuses. Os povos, por exemplo, como os fenícios, né? Os moabitas, eles eram pagãos e eles não tinham um Deus só. Era um Deus para fertilidade, era um Deus para a prosperidade em todas as outras áreas, era o Deus que regulava as estações, dando chuva e abençoando as colheitas. Eles tinham vários deuses. Eles entendiam que um só não podia dar conta. Então a ideia é de que nós não podemos e não devemos ter nenhum outro Deus, porque na verdade um só existe e ele é suficiente. Na linguagem humana, ele dá conta de tudo. Existem vários deuses porque eles acham que na verdade um só não é suficiente, mas o Senhor Deus, Ele é suficiente. É por isso, repito, que no versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor, só eu sou suficiente. Lembra, eu livrei vocês da casa da servidão, eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz isso, ninguém mais, então eu sou suficiente. Então não tenham outros deuses, não se voltem para os deuses de outros povos, não se unam com outros povos em casamento, para que vocês não sejam levados a adorar outros deuses. Tenham apenas a mim. Eu devo ser para vocês um Deus exclusivo e singular. É exatamente isso. Eu sou suficiente.
Estava me lembrando que quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, havia tanta idolatria naquele lugar, que a Bíblia diz que o espírito de Paulo fervia por dentro. Tanta idolatria. Onde ia naquele lugar, nos comércios, na rua, em todos os lugares haviam deuses e altares. Eles eram tão zelosos na questão de adorarem deuses, que eles tinham um altar até mesmo para um Deus desconhecido. Paulo estava fervendo por dentro diante de tanta idolatria, mas sabiamente ele começou a pregar. Sabe esse Deus aí que vocês colocaram a placa de Deus desconhecido? É este Deus que eu estou pregando para você. Este Deus, Ele criou os céus, criou a terra, Ele criou todas as coisas. Ele é o Deus que dá vida, faz com que nós venhamos a respirar. Sabe o que Paulo fez? Paulo começou a mostrar que o Deus que ele estava pregando era o verdadeiro, dizendo o seguinte: esses deuses aí, nenhum deles se compara, nenhum deles é criador, nenhum deles nos faz respirar, o meu faz. Interessante que Paulo, ele não agrediu aqueles homens, ele apenas pregou quem era Deus. Existem pessoas que às vezes querem pregar o evangelho, pregue a palavra, comece a falar quem é Deus. E diz o texto que quando Paulo começou a falar quem era Deus, não todos, mas alguns creram. Alguns se converteram, não foram todos. Mas ele não agrediu a ninguém com palavras, ele só pregou o evangelho. Você quer combater aqueles que na verdade adoram outros ídolos? Pregue a palavra, pregue sobre Jesus, pregue sobre o único Deus. Fale isso. A obra, quem faz no coração, é Deus. Pregue a verdade, diga: há um só Deus, o Criador, que fez todas as coisas, que nos trouxe a vida. Ele é invisível, mas Ele é real. Pregue isso, e é o suficiente. Mas nós queremos fazer a obra no coração das pessoas, não é? E aí a gente ataca as pessoas. Pregue o evangelho, e o Espírito Santo irá trabalhar. É Ele quem faz a obra. É desta forma. E o versículo 5 continua: não adorarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Só um cuidado que a gente precisa ter aqui, é que quando a gente lê aqui, a gente diz assim: tá vendo? Deus está dizendo que aqueles que adoram os ídolos, né, que se prostram diante das esculturas, que fazem os ídolos, os filhos vão pagar pelos pecados deles. A ideia aqui não é essa. A Bíblia deixa bem claro que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Mas o que Deus está dizendo aqui é que existe um impacto. Ou seja, os filhos não sofreriam as consequências do pecado que os pais estavam praticando, mas eles sofreriam o impacto deste pecado. Que impactos seriam estes? Na verdade, os filhos que vivem num meio onde a idolatria é existente, aquilo ali é algo tão pegajoso que aqueles que vivem dentro daquela realidade também praticariam este mesmo pecado. E que na verdade aquilo ficaria tão impregnado no coração das descendências que Deus diz assim, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Para que isso fosse revertido, seria necessário algumas gerações. Então, na verdade, não é que a descendência paga o preço, mas sente o impacto do pecado. Então, eu cometo um pecado, o pecado é meu. Então, não é do meu filho, mas ele vai sofrer o impacto do meu pecado.
é esta ideia que Deus está dizendo. Mas ele diz o seguinte: mas também eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que Deus está dizendo é que realmente há bênção sim, em ter o temor do Senhor e guardar os seus mandamentos, e guardar a sua palavra. Nós que somos pais, precisamos ensinar os nossos filhos a honrarem ao Senhor, tê-lo como o único Deus. Nós temos que olhar para nós e ajudar os nossos filhos a entenderem que há um só Deus, e que se existem coisas que estão se tornando o centro da vida deles, então é preciso ser trabalhado, desde pequenos, para que eles cresçam com o temor do Senhor, para que isso depois seja passado para as gerações, para os filhos dos filhos, e eles sejam abençoados. Meus amados irmãos, Deus não é uma energia, Deus não é algo solto no espaço. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que está no trono e tem o controle do universo todinho nas suas mãos. É por isso que nós somos convidados a continuarmos adorando apenas ao Senhor, dando a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Somente Ele é o Senhor. Algumas vezes nós estamos no culto, onde nós temos as nossas realidades, como foi dito aqui pelo presbítero Penoel na sua oração, né? Todos nós temos as nossas lutas, nós temos a nossa realidade. Às vezes nós chegamos com o coração mais apertado, às vezes nós tivemos uma semana difícil, um dia difícil, mas a impressão que às vezes eu tenho é que a gente se coloca num momento de culto, parece com o nosso coração assim, sabe, tão desanimado. Parece que nos falta a percepção de que nós estamos diante de um Deus que enche o universo todinho. Parece que falta para nós às vezes a percepção de que o Senhor é este grande Deus e que nós realmente temos que ser gratos a Ele pelos seus feitos, por aquilo que Ele é, pelo fato dele ter nos libertado e de Ele encher a nossa vida como Ele tem feito. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus como se estivéssemos perto de qualquer coisa, né? Estamos ali, parece que nos sentindo vazios, mal abrimos a boca, não sentimos prazer na oração. Talvez, enquanto nós estamos aqui estudando um pouco os 10 mandamentos, a graça de Deus possa invadir a nossa vida e nos ajudar a ter essa visão ampliada de quem é o Senhor, e ter este santo temor em nosso coração, né? Ele é este grande Deus, o Deus invisível, o Deus que enche toda a terra, enche a nossa vida, o Deus que está neste templo e que deseja ouvir a nossa voz, que deseja ouvir o nosso louvor, o Deus que deseja receber o nosso culto. Então, que Deus possa continuar abrindo a nossa percepção de quem Ele é, e que nós possamos ter esta alegria tão maravilhosa no coração, de que se nós estamos na sua presença, isso nos basta. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na presença do Senhor, o crente, o filho, a ovelha deve sentir-se realizado. Não obstante, há tantas coisas que nós enfrentamos nesta vida. Há um Deus no céu que preside todas as coisas, e que Ele, por sua graça, continue a ser o Senhor, presidindo a nossa vida e nos conduza ao perfeito louvor da glória do seu santo e bendito nome. Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos. Ó Deus poderoso, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está num alto e sublime trono. O Senhor controla todas as coisas no céu e na terra. Nós não conseguimos entender o Senhor, mas nós queremos nos dobrar diante da sabedoria do Senhor, diante da riqueza daquilo que o Senhor é. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nunca erra. Nós pedimos ao Senhor
que conduza o nosso coração e desperte a percepção de cada um de nós, para que tenhamos a visão correta daquilo que o Senhor é, o Deus Criador de todas as coisas, o grande Deus que existe por si só, o Deus que com um supremo amor planejou todo o plano redentor da humanidade e nos trouxe a consciência de que hoje somos filhos por intermédio de Cristo Jesus. Obrigado por este favor imerecido. Obrigado, Senhor Deus, por nos conhecer como filhos e dar-nos a oportunidade de chamá-lo de Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a poder tratá-lo como o Senhor deseja que nós o tratemos, com a devida honra, com um coração cheio de temor. Obrigado porque só existe o Senhor. Não há ninguém em quem nós podemos ancorar a nossa esperança a não ser o Senhor. Não há ninguém que possa salvar e libertar como o Senhor. Não há ninguém que pode trazer grande vitória e abrir portas como o Senhor. E por isso nós nos rendemos diante de Ti. Que o Senhor possa abençoar o coração da Tua igreja e nos permitir, ó Deus, viver diante do Senhor com um santo temor. Que não exista nenhum outro Deus dentro de nós, a não ser o Senhor. Seja assim louvado o Teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos a Ti e oramos, ó Deus, para que a Tua palavra continue trazendo fruto ao nosso coração, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Eu gostaria nesse instante de cantar este hino e logo depois nós estaremos encerrando com uma palavra de oração. Vamos colocar em pé. Gostaria que os nossos irmãos do louvor viessem à frente e nós cantássemos. Irmã Andresa, a palavra do Senhor nos diz assim: eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome. Que a força